Pouca gente imagina, mas a história do cristianismo foi escrita não apenas pelas mãos dos santos, mártires e apóstolos, mas também pelo fogo. Fogo que queimou livros, que consumiu rolos de papiro e pergaminhos inteiros, reduzindo a cinzas palavras que poderiam ter mudado o rumo da fé cristã. O que restou para nós muitas vezes é apenas uma parte da verdade, cuidadosamente selecionada por aqueles que, séculos atrás, decidiram o que seria considerado a palavra de Deus e o que seria jogado ao esquecimento. Nos primeiros séculos após a morte de Jesus, não havia apenas 4 evangelhos. Pelo contrário, havia dezenas de textos, cada um trazendo uma visão particular sobre quem ele foi e qual mensagem realmente deixou para a humanidade. Havia evangelhos atribuídos a Tomé, Maria Madalena, Filipe, Judas, Tiago e muitos outros. Havia também tratados filosóficos, cartas de mestres gnósticos, diálogos místicos e até instruções espirituais que descreviam uma relação direta entre o ser humano e o divino, sem intermediários. Esse mosaico de textos refletia a diversidade de interpretações sobre a vida de Jesus e o significado de seus ensinamentos. Mas essa pluralidade não agradava à Igreja nascente, que buscava unidade, poder e autoridade centralizada. E aqui começa a história da perseguição. No século IV, quando o Império Romano finalmente adotou o cristianismo como religião oficial, surgiu a necessidade de padronizar a fé. O imperador Constantino convocou o famoso Concílio de Niceia em 325 d.C., onde bispos e líderes religiosos discutiram intensamente quais crenças deveriam ser aceitas e quais seriam rejeitadas. Embora o cânon do Novo Testamento não tenha sido definido nesse concílio específico, o processo de exclusão já estava em curso. A Igreja começou a decidir quais textos seriam considerados inspirados por Deus e quais seriam marcados como heresia. Essa foi a sentença de morte para muitos escritos antigos. Evangelhos gnósticos que falavam do reino de Deus como algo interior e acessível a todos foram rejeitados. Manuscritos que apresentavam Jesus como um mestre de sabedoria e não apenas como o Cristo divino foram condenados. Cartas e tratados que enfatizavam a importância do autoconhecimento e da conexão direta com o divino foram considerados perigosos, e o que era perigoso para a Igreja deveria ser destruído. Imagine por um instante as cenas: monges e soldados entrando em pequenas comunidades cristãs, confiscando pergaminhos preciosos, arrancando livros das mãos de homens e mulheres que os consideravam sagrados, pilhas de manuscritos sendo lançadas às chamas, enquanto os fiéis choravam em silêncio, sabendo que parte da memória de seu mestre estava sendo apagada para sempre. Foi uma verdadeira caça aos livros proibidos, um esforço sistemático para reescrever a história e eliminar qualquer voz que não se encaixasse na narrativa oficial. Mas, por que esses textos eram tão ameaçadores? A resposta está no poder. Se os evangelhos proibidos diziam que o reino de Deus estava dentro de cada pessoa, isso significava que ninguém precisava de sacerdotes, templos grandiosos ou rituais complexos para se conectar ao divino. O acesso a Deus era direto, simples, íntimo. Isso colocava em risco a autoridade da Igreja, que se apresentava como única intermediária entre o homem e o Criador. Ao permitir que os fiéis descobrissem a verdade por si mesmos, esses livros libertavam as pessoas do controle religioso. E assim, durante séculos, a Igreja perseguiu essas obras com mão de ferro. Alguns manuscritos foram enterrados em desertos, escondidos em jarros de barro, na esperança de que sobrevivessem ao tempo. Outros desapareceram para sempre, deixando apenas fragmentos e citações em textos de autores que os criticaram. É graças a descobertas arqueológicas, como a Biblioteca de Nag Hammadi, encontrada no Egito em 1945, que hoje temos acesso a parte desse tesouro espiritual, que foi quase apagado da história. Essa caçada implacável nos mostra algo importante. A história da fé que herdamos não é apenas a história da revelação divina, mas também a história de decisões políticas, disputas de poder e, acima de tudo, do silêncio imposto a vozes que poderiam ter mudado tudo. O que se perdeu nos incêndios e destruições? Que palavras de Jesus foram suprimidas para sempre?
Quantas verdades foram escondidas sob o rótulo de heresia? Essas perguntas continuam ecoando. E é nesse ponto que começa a surgir o mistério do livro proibido, um manuscrito antigo que sobreviveu ao fogo da censura e que traz as palavras de Jesus de uma forma que poucos conhecem. Palavras que não falam de dogmas nem de instituições, mas de algo muito mais profundo, e que por isso foram consideradas perigosas demais para chegar até nós. Imagine por um instante que, em pleno século XX, quase 2000 anos depois da morte de Jesus, uma descoberta arqueológica viesse à tona para mudar a forma como entendemos a espiritualidade cristã. Essa descoberta ocorreu em 1945, no vilarejo de Nag Hammadi, no Alto Egito, quando um grupo de camponeses encontrou, por acaso, jarros de barro enterrados no deserto. Dentro deles estavam códices de papiro cuidadosamente preservados, contendo textos antigos que tinham sido ocultados durante séculos. Entre esses escritos estava uma joia espiritual, o Evangelho de Tomé. Ao contrário dos evangelhos que compõem o Novo Testamento, o Evangelho de Tomé não é narrativo. Ele não descreve milagres, não relata a crucificação ou a ressurreição, nem fala de cenários políticos da época. O que encontramos nele é algo diferente, quase enigmático, uma coleção de 114 ditos atribuídos a Jesus, frases curtas, parábolas e ensinamentos diretos. É como se fosse um caderno secreto de sabedoria, onde as palavras do Mestre foram preservadas em sua forma mais pura, sem o filtro das instituições ou a construção teológica que veio depois. E aqui está o ponto mais importante. Esse Evangelho apresenta uma visão radicalmente distinta da mensagem de Cristo. Em vez de colocar toda a ênfase no sofrimento, na redenção através do sacrifício e na obediência à Igreja, o Evangelho de Tomé aponta para algo profundamente revolucionário. O reino de Deus já está dentro de nós. Um dos ditos mais famosos diz: se o reino está no céu, os pássaros do céu vos precederão. Se está no mar, os peixes vos precederão. Mas o reino está dentro de vós e está fora de vós. Quando vos conhecerdes, então sereis conhecidos e sabereis que sois filhos do Deus vivo. Essa frase, por si só, muda completamente a compreensão do cristianismo. Jesus, nesse evangelho, não aparece como alguém que veio para fundar uma religião estruturada, mas como um mestre de sabedoria que convida cada pessoa a despertar por si mesma. A mensagem não é de dependência, mas de libertação interior. Agora pense no impacto que isso teria na história. Se o núcleo da mensagem de Jesus fosse realmente o autoconhecimento, se a chave da salvação estivesse dentro de cada ser humano, então o poder das instituições religiosas cairia por terra. Não haveria necessidade de hierarquias clericais, de templos luxuosos ou de uma cadeia de autoridades para intermediar o contato entre o homem e o divino. Cada indivíduo teria, em si, a centelha da verdade. É exatamente por isso que o Evangelho de Tomé foi considerado perigoso. Ele não negava a divindade de Cristo, mas deslocava o centro da experiência religiosa do altar para o coração humano. E esse deslocamento era inaceitável para a Igreja, que estava construindo seu poder como única guardiã da fé. Outro aspecto fascinante do Evangelho de Tomé é o tom enigmático de seus ensinamentos. Muitos de seus ditos parecem parábolas incompletas, desafios lançados à mente do discípulo. Eles não oferecem respostas prontas, mas provocam a reflexão. É como se Jesus, em vez de entregar verdades mastigadas, estivesse incentivando cada um a despertar para a sua própria compreensão. Por exemplo, ele diz: se fizerdes o que está dentro de vós, aquilo que tendes vos salvará. Se não fizerdes o que está dentro de vós, aquilo que não tendes vos destruirá. Esse tipo de ensinamento não pode ser compreendido apenas pela lógica racional. Ele aponta para uma experiência interior, para uma transformação de consciência. E mais, ao contrário da imagem de Jesus que conhecemos dos evangelhos canônicos, o Jesus de Tomé é direto, quase filosófico. Não é o Cristo distante, elevado em dogmas, mas um mestre próximo, que fala a linguagem da alma. Isso aproxima sua figura de tradições espirituais universais, como o budismo ou o taoísmo, que também apontam para o despertar interior como caminho de iluminação.
É por isso que muitos estudiosos acreditam que o Evangelho de Tomé talvez seja um dos mais antigos registros das palavras de Jesus, possivelmente mais próximo daquilo que ele realmente disse, antes que sua mensagem fosse reinterpretada pela teologia paulina e pelos concílios da Igreja. Se for verdade, então estamos diante de uma fonte preciosa, um testemunho quase direto da voz do Mestre. No entanto, esse evangelho não chegou até nós por acaso. Ele sobreviveu porque foi escondido, enterrado no deserto por alguém que sabia do perigo de possuí-lo. Provavelmente, monges gnósticos ou cristãos dissidentes perceberam que o rolo seria destruído e decidiram ocultá-lo, esperando que um dia fosse redescoberto. E foi. Assim, o Evangelho de Tomé emerge não apenas como um texto antigo, mas como um desafio à própria estrutura do cristianismo oficial. Ele nos convida a repensar: será que a verdadeira mensagem de Jesus não foi menos sobre adorar e mais sobre despertar? Será que ele não veio para criar instituições, mas para acender o fogo da consciência humana? O fato é que o Evangelho de Tomé não apenas sobreviveu ao silêncio imposto pela Igreja, mas também chegou até nós como um grito do passado, lembrando-nos de que a verdade não pode ser enterrada para sempre. E talvez por isso, mais do que nunca, suas palavras ainda ecoam. O reino não está lá fora, ele está dentro de você. Quando pensamos na figura de Jesus, geralmente a vemos sob a lente que a tradição oficial construiu. O Salvador que veio ao mundo, sofreu, morreu na cruz e ressuscitou para redimir os pecados da humanidade. Essa versão da história foi cuidadosamente selecionada, organizada e transmitida pela Igreja ao longo dos séculos. Mas por trás dessa narrativa existe um detalhe que pouca gente percebe. Os evangelhos que foram aceitos no Novo Testamento não são necessariamente os únicos que existiam. São apenas aqueles que serviram ao projeto de poder da instituição que estava nascendo. E é aqui que o Evangelho de Tomé e outros textos proibidos se tornam uma ameaça. Por quê? Porque eles apresentavam uma mensagem radicalmente diferente, que minava a base sobre a qual a Igreja ergueu sua autoridade. Nos evangelhos canônicos, a salvação aparece vinculada à fé na ressurreição de Cristo, à aceitação de sua morte como sacrifício e à obediência à doutrina. Mas em Tomé, a ênfase está no autoconhecimento e no despertar interior. Em vez de dizer, siga a Igreja, Jesus diz, quem se conhece encontrará o reino. Essa simples mudança de foco é devastadora para qualquer estrutura de poder religioso. Se o reino de Deus está dentro de você, se a salvação depende de enxergar a própria luz interior, então a Igreja deixa de ser necessária como intermediária. O templo já não é indispensável, o sacerdote já não é a ponte única entre o homem e Deus. A fé deixa de ser uma submissão e passa a ser uma experiência direta, pessoal e intransferível. E isso, para a instituição que crescia no seio do Império Romano, era insuportável. A Igreja precisava de unidade, de controle, de uma narrativa única que garantisse sua posição como mediadora absoluta da verdade divina. Um cristianismo interiorizado, descentralizado e livre, como o proposto nos evangelhos gnósticos, simplesmente não se encaixava nesse projeto. Vale lembrar que naqueles primeiros séculos, o cristianismo competia com dezenas de correntes espirituais. Havia judeus cristãos que ainda seguiam tradições da lei de Moisés. Havia comunidades gnósticas que pregavam a iluminação individual. Havia grupos que viam Jesus como um profeta humano e outros que o viam como um ser puramente espiritual. A diversidade era enorme. O que Constantino e os líderes da Igreja fizeram foi escolher uma linha oficial e declarar todas as outras heresia. E a palavra heresia, naquela época, não significava apenas divergência teológica. Ser chamado de herege era ser marcado para perseguição, exclusão e, muitas vezes, morte. Escritos heréticos deveriam ser destruídos para que ninguém tivesse acesso a eles. Esse foi o destino do Evangelho de Tomé e de tantos outros, condenados ao silêncio, não porque não carregassem a voz de Jesus, mas porque sua mensagem enfraquecia o monopólio espiritual da Igreja. A ameaça não era apenas teórica. Pensemos nas consequências práticas. Se uma comunidade cristã acreditasse que o reino estava dentro de cada um
que cada fiel poderia encontrar Deus em si mesmo, qual seria o papel do bispo local? Qual a necessidade de pagar tributos à igreja, de seguir dogmas rígidos ou de aceitar a autoridade de Roma? O sistema hierárquico ruiria por completo. É por isso que, ao longo da história, vemos uma insistência em moldar Jesus como figura inacessível, cuja graça só pode ser recebida por meio da igreja. Essa imagem contrasta com o Jesus dos textos apócrifos, que fala quase como um filósofo espiritual, incentivando os discípulos a buscarem a verdade dentro de si. Outro detalhe que causava temor: o Evangelho de Tomé não menciona a crucificação nem a ressurreição. Isso não significa que negue esses eventos, mas mostra que, para seus seguidores, o mais importante não era o ato de morrer na cruz, mas sim a sabedoria transmitida em vida. A ênfase estava na prática, na transformação da consciência, e não no sofrimento redentor. Isso colocava em risco a própria teologia central do cristianismo oficial. De certo modo, podemos dizer que o Evangelho de Tomé tirava o poder das mãos da instituição e devolvia ao indivíduo. Essa era a verdadeira ameaça. Uma fé que não pode ser controlada, uma verdade que não pode ser monopolizada, uma espiritualidade que não depende de dogmas. E não se engane, a igreja sabia disso. A prova está no esforço implacável que fez para enterrar esses textos. Mas a história é cheia de ironias. Aquilo que foi escondido e considerado perigoso sobreviveu, adormecido no deserto, esperando o momento certo para ressurgir. Quando o Evangelho de Tomé foi redescoberto, quase 2 milênios depois, trouxe à luz uma verdade que a instituição tentou silenciar: a de que o verdadeiro templo não está em construções de pedra, mas no interior do ser humano. Assim, entendemos que a proibição desses livros não foi apenas uma questão de fé, mas uma questão de poder. A mensagem de Jesus foi usada para construir uma estrutura terrena de domínio, e qualquer palavra que ameaçasse essa construção precisava ser apagada. Mas, como a história mostrou, a verdade sempre encontra uma maneira de voltar. Quando abrimos os evangelhos canônicos, encontramos um Jesus envolto em narrativas, milagres espetaculares, multidões em êxtase, debates acalorados com fariseus, a paixão, a cruz e a ressurreição. Mas quando folheamos o Evangelho de Tomé, a experiência é diferente. Aqui não existe enredo, não há cenário dramático ou sequência cronológica. O que se ouve é apenas a voz crua e direta de Jesus, registrada em ditos enigmáticos, quase como se estivéssemos escutando o Mestre falar sem intermediários. Essa voz soa diferente daquela moldada pela tradição da Igreja. Não é a voz de uma instituição, mas de alguém que desafia cada discípulo a mergulhar em si mesmo. É uma voz que não se dirige a templos, nem a dogmas, mas ao coração humano. É a voz de um homem que sabia que a maior revolução não se faz nas ruas ou nos tronos, mas dentro da consciência. Um dos ditos mais marcantes do Evangelho de Tomé é este: se aqueles que vos guiam vos disserem, o reino está no céu, então os pássaros do céu vos precederão. Se vos disserem, está no mar, então os peixes vos precederão. Mas o reino está dentro de vós e está fora de vós. Quando vos conhecerdes, então sereis conhecidos e compreendereis que sois filhos do Deus vivo. Esse ensinamento é radical. Ele desmonta toda a lógica de dependência religiosa. Jesus não aponta para o além, não promete um paraíso distante, não coloca a salvação em mãos alheias. Ele revela que o reino está aqui e agora, disponível a quem ousar olhar para dentro. Essa voz oculta de Jesus nos convida a uma tarefa difícil: o autoconhecimento. Em um mundo em que era comum buscar respostas em autoridades externas, sacerdotes, doutores da lei, tradições milenares, ele afirmava que a verdadeira revelação só poderia acontecer no íntimo de cada pessoa. E essa não era uma ideia confortável, nem para os líderes de sua época, nem para a igreja que viria depois. É por isso que tantos estudiosos apontam para a semelhança entre o Evangelho de Tomé e tradições orientais, como o budismo e o taoísmo. Assim como Buda dizia que cada ser deveria despertar para a sua natureza iluminada, Jesus, nesse Evangelho, lembra que cada um carrega dentro de si a centelha divina. Essa semelhança sugere que sua mensagem não era sobre exclusividade,
mas sobre universalidade, uma verdade espiritual que ecoa em todas as culturas. Outro dito intrigante é: se fizerdes o que está dentro de vós, aquilo que tendes vos salvará. Se não fizerdes o que está dentro de vós, aquilo que não tendes vos destruirá. Aqui Jesus parece indicar que a salvação não é um presente externo, mas um processo interno. O que nos salva não é um dogma, mas a capacidade de acessar e viver o que já habita em nosso ser. Da mesma forma, o que nos destrói não é um demônio externo, mas a ignorância da nossa própria luz. Essa perspectiva muda tudo. Na versão oficial, a fé é, muitas vezes, vinculada à obediência, ao cumprimento de rituais e ao reconhecimento da autoridade da Igreja. Já no Evangelho de Tomé, a fé é experiência interior, despertar da consciência, uma jornada de autodescoberta. E talvez por isso o texto tenha sido considerado tão perigoso, pois como controlar fiéis que não dependem de altares? Como manter um sistema de poder quando cada pessoa carrega dentro de si a chave do reino? A voz de Jesus em Tomé também traz uma dimensão profundamente existencial. Em vários ditos, ele alerta para a necessidade de viver no presente, de não se perder em ilusões. Ele convida a ver a realidade como ela é, sem véus, sem enganos. Isso ressoa com a ideia gnóstica de que o mundo material, muitas vezes, nos aprisiona em ilusões, e que a verdadeira liberdade está em enxergar além. O que chama a atenção é que Jesus não oferece respostas fáceis. Seus ditos não são manuais de comportamento, mas enigmas espirituais. Ele não dá conclusões, mas perguntas. Ele não fecha caminhos, mas abre portas. O Evangelho de Tomé, nesse sentido, nos mostra um mestre que não quer criar seguidores cegos, mas buscadores conscientes. Isso contrasta diretamente com a imagem oficial construída pela Igreja, a de um Jesus que veio para fundar uma instituição, estabelecer sacramentos e centralizar a fé. A voz oculta de Jesus não fala disso. Ela fala de despertar, de transformação, de autodescoberta. Ela não cria dependência, mas autonomia espiritual. E o mais impressionante, essa voz não desapareceu, mesmo tendo sido enterrada por séculos. Quando os jarros de Nag Hammadi foram abertos, foi como se Jesus falasse novamente, não através de sermões decorados, mas por meio de palavras vivas, que ainda ecoam no coração daqueles que ousam escutá-las. O Evangelho de Tomé nos convida, assim, a ouvir essa voz oculta, não como uma curiosidade arqueológica, mas como um chamado pessoal, um chamado que pede coragem, porque olhar para dentro não é fácil. É encarar sombras, ilusões e medos, mas é também encontrar a centelha divina que sempre esteve lá. Talvez seja por isso que a Igreja tentou silenciar essas palavras, porque elas libertam, e nada é mais perigoso para uma estrutura de poder do que homens e mulheres que descobriram sua própria luz. Ao mergulharmos nos textos que sobreviveram à censura, à destruição e ao silêncio imposto pela Igreja oficial, algo extraordinário emerge. A voz de Jesus, não como foi moldada ao longo dos séculos pela ortodoxia, mas como ecoava entre os primeiros grupos que o seguiam. Essas palavras, muitas vezes registradas em evangelhos considerados apócrifos ou gnósticos, revelam um mestre profundamente preocupado em despertar a chama interior de cada ser humano. Em muitos desses escritos, Jesus não fala tanto de regras externas, de rituais ou de dogmas, mas insiste na busca pela verdade dentro de nós mesmos. Em evangelhos como o de Tomé, por exemplo, ele afirma: "O reino está dentro de vós e fora de vós." Essa simples frase já foi considerada perigosa demais para ser amplamente difundida, pois quebra a ideia de que a salvação só poderia vir de uma instituição ou de intermediários autorizados. Aqui a mensagem é clara: cada pessoa carrega dentro de si a centelha do divino, e a conexão com Deus não depende de templos, sacerdotes ou de uma hierarquia. Outro aspecto fascinante desses textos é que Jesus se apresenta como um guia que aponta o caminho, e não como alguém que exige adoração cega. Ele chama seus discípulos de irmãos, não de servos. Essa forma de ensino mostra uma relação horizontal, em que o mestre desperta o potencial do aprendiz em vez de mantê-lo em submissão. Isso confrontava diretamente a estrutura de poder
que a Igreja, séculos depois, buscaria consolidar. Se todos carregam dentro de si a presença divina, quem realmente precisa de intermediários obrigatórios entre o homem e Deus? Os evangelhos ocultos também trazem um Jesus que fala sobre a necessidade de conhecer a si mesmo como chave da transformação espiritual. Palavras como "quem se conhecer encontrará tudo" ressoam em várias tradições gnósticas. Esse conhecimento, o gnosis, não era um acúmulo de informações, mas uma experiência direta e íntima da verdade. Para a Igreja institucional, esse tipo de mensagem era incontrolável, porque não dependia de missas, sacramentos ou ritos oficiais. Era um chamado para a liberdade espiritual, e liberdade sempre assusta as autoridades. Além disso, muitos desses textos mostram um Cristo que não separa o mundo espiritual do material. Ele ensina que o corpo também é templo, que a luz habita em toda a criação e que não existe uma divisão rígida entre sagrado e profano. Essa visão integradora contrasta com séculos de teologia que, mais tarde, colocaram a carne como algo pecaminoso e impuro. Ao contrário, Jesus parecia ensinar que a vida, em todas as suas formas, é manifestação do divino. Outra revelação surpreendente desses escritos é o papel central que algumas mulheres tiveram no círculo íntimo de Jesus. Textos como o Evangelho de Maria Madalena apresentam-na não apenas como discípula, mas como alguém que compreendeu mais profundamente seus ensinamentos que muitos dos apóstolos homens. Ela aparece como voz de sabedoria e liderança espiritual. Para uma igreja que durante séculos proibiu mulheres de assumir qualquer posição de autoridade, essa narrativa era inaceitável. As palavras autênticas de Jesus, preservadas nesses livros proibidos, também falam sobre a liberdade da consciência. Ele convida seus seguidores a não se prenderem à letra morta, mas ao espírito vivo. Não basta recitar escrituras ou cumprir regras externas. É necessário despertar para a presença divina, aqui e agora. Essa mensagem é tão radical hoje quanto era no primeiro século. O verdadeiro templo está no coração humano, e o verdadeiro sacrifício é abandonar a ignorância e o medo. O que esses evangelhos revelam é um Cristo que nos chama para dentro, não para fora. Ele não está pedindo que sigamos cegamente autoridades, mas que nos tornemos conscientes do Deus que habita em nós. Esse é o ensinamento que foi considerado perigoso demais para ser preservado nos livros oficiais, pois se cada pessoa descobre sua própria luz, as correntes da manipulação perdem seu poder. No fundo, essas palavras ocultas de Jesus não negam os evangelhos canônicos, mas os expandem, mostrando camadas mais profundas do que significa ser humano e divino ao mesmo tempo. Elas revelam que o Cristo histórico não veio fundar uma religião rígida, mas acender um fogo de transformação interior. E talvez seja exatamente isso que a Igreja mais temeu. Um povo desperto, consciente e livre, guiado pela luz que nenhum poder terreno pode apagar. Entre todos os fragmentos preservados dos chamados evangelhos apócrifos, talvez o que mais incomodou os guardiões da ortodoxia da Igreja tenha sido a radicalidade das palavras de Jesus sobre a consciência. Ao contrário do que se consolidou nas doutrinas oficiais, nesses textos, Jesus não falava de um reino distante, após a morte, mas de um despertar possível aqui e agora, dentro de cada ser humano. Essa mensagem soava como uma ameaça para qualquer instituição que buscasse controlar a fé, porque não dependia de intermediários, dogmas ou templos de pedra. Um dos trechos mais impactantes do Evangelho de Tomé diz: "O reino está dentro de vós e está fora de vós. Quando vos conhecerdes, então sereis conhecidos e sabereis que sois filhos do Pai vivo. Mas se não vos conhecerdes, estareis na pobreza e sereis a pobreza." Essa afirmação sozinha já explicaria séculos de perseguição e silêncio em torno do texto. Se o reino não está numa igreja, nem em mãos de sacerdotes, mas na própria consciência, então todo o poder religioso centralizado perde sua base. O conhecer a si mesmo, princípio herdado de tradições gregas, orientais e místicas judaicas, é aqui a chave para a salvação. O que Jesus ensinava, segundo esses evangelhos, era uma espiritualidade da experiência direta,
em que o discípulo não precisava se submeter a estruturas externas para acessar o divino. Isso colidia frontalmente com a construção de uma igreja que se via como única mediadora entre Deus e os homens. Outro dito proibido encontrado também no Evangelho de Tomé reforça essa ideia. O que tiverdes em vós vos salvará. Se não o tiverdes em vós, o que não tendes dentro de vós vos matará. Aqui, Jesus aponta para a responsabilidade individual, para a centelha interior que cada ser humano carrega. Ele sugere que não há nada de fora capaz de conceder salvação, nem rituais, nem sacrifícios, nem hierarquias. Apenas o despertar da própria consciência pode libertar. Esse ensino é profundamente transformador. Em vez de esperar por milagres externos, o discípulo era chamado a se tornar o milagre. Em vez de se curvar diante de dogmas, era convidado a se erguer em consciência. Em vez de temer castigos eternos, era instigado a reconhecer o poder de viver o divino no presente. Não é difícil imaginar por que tais palavras foram suprimidas. Uma população desperta, que entende o reino como estado de consciência, torna-se muito mais difícil de controlar. Se a fé deixa de ser dependência e passa a ser libertação interior, os sistemas de poder perdem sua força. Por isso, ao longo dos séculos, esses textos foram marginalizados, taxados de heresia, queimados ou esquecidos em cavernas do deserto. E, no entanto, sobreviveram como um sussurro atemporal, desafiando as muralhas da censura. É como se as próprias palavras de Jesus tivessem encontrado formas de escapar do esquecimento, aguardando o momento certo para retornar. Hoje, quando esses evangelhos ressurgem e se tornam acessíveis, suas mensagens continuam a provocar. Não é apenas uma questão de história ou arqueologia, é um convite à prática. Se o reino está dentro e fora, como podemos percebê-lo? Se a salvação nasce do que carregamos em nós, estamos prontos para escutar nossa própria verdade? A consciência, nesse contexto, não é apenas um estado mental. É a percepção de que o divino não está distante, mas pulsa no coração de cada experiência. É a descoberta de que Jesus não falava apenas para pescadores e camponeses do século I, mas para todos os que, em qualquer época, ousassem olhar para dentro. Talvez seja por isso que suas palavras ainda incomodem. Porque, ao contrário de oferecer respostas prontas, Jesus apontava para perguntas que cada um deveria responder por si. Ele não entregava dogmas, entregava chaves. E cada chave só tem valor se o discípulo tiver a coragem de abrir as portas de sua própria consciência. Assim, o poder da mensagem proibida não está apenas em revelar o que foi escondido, mas em transformar a forma como vivemos hoje. Reconhecer que não precisamos de intermediários para encontrar Deus é assumir uma responsabilidade profunda, a de viver em verdade, em lucidez e em amor. Essas palavras proibidas, portanto, continuam ecoando como um chamado, não um chamado para seguir cegamente, mas para despertar, não um chamado para obedecer, mas para se conhecer. E talvez esse seja o maior segredo que a Igreja temeu durante séculos, o de que a verdadeira fé não pode ser aprisionada, porque nasce dentro de cada um de nós, no silêncio da consciência desperta. Ao chegarmos ao fim desta jornada, é inevitável a reflexão. O que realmente importa em tudo o que foi revelado até agora? De que adianta redescobrir os textos esquecidos, compreender os segredos da linguagem simbólica de Jesus e perceber o quanto a Igreja escondeu, se não conseguirmos aplicar esse conhecimento à nossa vida cotidiana? A verdade é que as chamadas palavras proibidas de Jesus não eram destinadas a criar novas divisões ou dogmas, mas sim a oferecer ferramentas práticas de transformação da consciência. O maior legado de Jesus, ao contrário do que muitos foram levados a crer, não foi uma religião organizada nem um conjunto rígido de regras morais. Seu verdadeiro legado foi a transmissão de uma visão espiritual que coloca o ser humano diante de sua própria centelha divina. Ele nos ensinou a olhar para dentro, a perceber que o reino dos céus não é uma promessa distante, mas uma realidade que pulsa dentro de cada um de nós. Imagine o impacto disso na época em que Jesus viveu. A sociedade estava estruturada em torno de leis religiosas rígidas, castas sociais, impérios autoritários e tradições inflexíveis. Dizer ao povo que o reino está dentro de vocês era mais do que uma frase espiritual.
era um ato revolucionário. Era a subversão de todo um sistema que se alimentava do medo, da obediência cega e da intermediação entre o homem e Deus. Esse legado, porém, não foi apagado totalmente. Mesmo que muitos escritos tenham sido suprimidos ou queimados, a essência de sua mensagem permaneceu viva em tradições paralelas, dos gnósticos às escolas místicas do Oriente, das filosofias herméticas às ordens secretas da Idade Média. Em cada uma dessas correntes, vemos fragmentos do mesmo ensinamento. O homem pode se reconectar diretamente à fonte, sem precisar de intermediários. Mas como trazer isso para o presente? Em um mundo dominado por consumo, pressa e superficialidade, o convite de Jesus continua sendo o mesmo: parar, silenciar e reconhecer que a verdade não está fora, mas dentro. Não é preciso seguir rituais complexos, nem procurar respostas em templos distantes. O verdadeiro templo é o coração, e a oração mais poderosa é a conexão sincera com a consciência divina que habita em nós. Os evangelhos apócrifos, ao revelarem essas verdades, mostram que Jesus não veio fundar dogmas, mas despertar consciências. Ele falava de cura, mas não apenas do corpo. Falava da cura da alma, do peso da ignorância e do medo. Ele falava de libertação, mas não apenas das correntes políticas. Falava da libertação da mente, que insiste em se apegar a ilusões. Essa sabedoria não é apenas memória histórica, é uma prática viva. Cada vez que uma pessoa escolhe perdoar em vez de guardar rancor, cada vez que alguém decide amar em vez de julgar, cada vez que buscamos o silêncio interior em vez do barulho da competição, estamos resgatando o verdadeiro legado de Jesus. Ele não está preso em páginas antigas nem em dogmas petrificados. Ele continua vivo quando sua mensagem se traduz em atitudes concretas de compaixão, consciência e despertar. É claro que isso incomoda. Sempre incomodou. Por isso seus ensinamentos foram perseguidos e ocultados. Uma humanidade desperta não é facilmente controlada. Um ser humano que reconhece sua centelha divina não se curva diante de poderes que tentam manipular pela culpa ou pelo medo. O legado de Jesus, portanto, continua sendo subversivo. Ele nos lembra de que somos livres e que essa liberdade começa no espírito. Ao olharmos para o futuro, fica evidente que o mundo atravessa um momento de grande transição. Crises globais, conflitos e colapsos de valores tradicionais mostram que as antigas estruturas já não sustentam mais a vida como antes. Nesse cenário, a mensagem de Jesus se torna novamente atual. Apenas um despertar da consciência pode gerar uma verdadeira transformação. Não se trata de esperar um Salvador externo, mas de ativar o Cristo interior em cada um de nós. Assim, o livro proibido que inspirou este roteiro não é apenas um registro antigo. Ele é um espelho, convidando cada leitor a se enxergar de forma diferente. Ele nos lembra que a espiritualidade não é uma fuga do mundo, mas um modo mais profundo de vivê-lo. Ele nos chama a viver não de acordo com as ilusões do poder e da aparência, mas segundo a verdade que nos liberta. No fim, a pergunta não é se a igreja proibiu ou se os manuscritos sobreviveram. A pergunta é: o que você fará com esse legado? Vai continuar a olhar para fora esperando respostas de instituições e autoridades? Ou terá a coragem de mergulhar em si mesmo e descobrir que a voz de Jesus ecoa dentro do seu próprio silêncio? O legado está vivo e cabe a nós mantê-lo desperto, aplicando sua sabedoria no presente e deixando que ela ilumine também o futuro.